questões de igreja. Uma questãozinha de igreja aqui. Escreve assim, ó. Cara, eu pertenço a uma igreja pentecostal. Porém, já há algum tempo não creio mais no batismo com o Espírito Santo como sendo uma segunda bênção. Ou um revestimento de poder. Certo. Com a evidência do falar em línguas estranhas. Certo. Externei isso em minha igreja. Aí não vai ser aceito se é pentecostal a igreja. Um dos pilares da igreja pentecostal é o falar em outras línguas como segunda bênção, e o batismo com o Espírito Santo como segunda bênção, e o falar em outras línguas como a manifestação, a sinalização genuína de que o batismo com o Espírito Santo aconteceu em você como segunda bênção. A primeira seria a salvação. A segunda seria o revestimento de poder. Nossa, é muito trabalho. É muita burocracia. É muito serviço. Muita burocracia. Meu Deus, o cara falar um negócio desse para mim poder entrar na igreja dele. Você já cansou? Não, é muito serviço. Eu quero só falar com Deus mesmo. E pronto. É mais fácil. E se for andando pelo caminho falando, é melhor ainda. Nossa, mãe. Eu vou sair resmungando tanto do que esse cara falou que eu vou falar em línguas. Vou falar em línguas, né? Eu já saio já fazendo o que ele falou sem querer. Então vamos lá. Externei isso em minha igreja, onde sou professor da escola dominical. Aí dá, não. E estou sendo taxado de herege. Isso tem me adoecido. Mas é natural Jesus, lá, meu irmão. Porque ama Jesus de modo que estou com vontade de ir para outra igreja. Estou frio na fé. Transei com minha namorada. Ando vendo pornografia na internet. E não mais tenho vontade de ler a Bíblia e evangelizar do que tinha no passado. Isso tudo porque a classe de escola dominical não aceitou a doutrina que ele levou. Aprendeu comigo aqui no meu livro O Espírito Santo, Deus que vive em nós. Aí ele transou com a namorada dele. Cheio dele. de base bíblica, um livrinho entupido de base bíblica aquele lá. Caio. O cara só não fica convencido de que aquilo é aquilo se não quiser mesmo. Porque está assim, óbvio. Aquele livro é uma cacetada de obviedade impossível de você não entender no final. E ele entendeu bem. Só que eu já vi aquele livro, eu falei aquele livro a primeira vez há quase 40 anos atrás, há 38 anos atrás. Eu falei na Igreja Presbiteriana de Manaus. E virou livro? Não, ele só virou livro em 80 e pouco. Mas ele é uma degravação do que você falou? Quando eu falei pela quarta vez o livro. Aí gravaram e decuparam e ele virou livro. Mas quando eu falei a primeira vez, foi para corrigir uma posição minha. Porque eu me converti e todo mundo que estava em volta, à minha volta, inclusive meu pai àquela altura, cria que o batismo com o Espírito Santo era uma segunda bênção. Meu pai só não cria que era marcado pelo falar em línguas. Isso ele não encontrava evidência da Escritura de que tinha que ser assim. Mas na tese pentecostal geral ele cria. Fui eu que comecei a desencaminhar meu pai nesse sentido. De dizer, não, papai, o que eu estou lendo no Novo Testamento não é assim, não. Não é mesmo. E eu expus para ele, minuciosamente, ele disse, você tem razão, meu filho. E aí eu fui diante da Igreja Presbiteriana de Manaus, quem estiver me vendo de lá agora lembra, faz uns 38 anos, papai e eu éramos pastores lá, num culto de quinta-noite, lotada a igreja, eu ensinava toda quinta-noite expositivamente, inclusive escolhi um livro da Bíblia e expunha. Naquele tempo eu estava expondo primeiro aos Coríntios, e eu parei a exposição que eu vinha fazendo e me dediquei umas 2 ou 3 ou 4 quintas-feiras só a explicar para o pessoal na Escritura por que eu tinha mudado de ideia, meu pai também, porque nós tínhamos sido convencidos pela Escritura do oposto em relação àquilo. Aí quando expusemos isso lá, eu fiz, o povo, a maioria deles, porque cria muito na nossa seriedade, mesmo quem não tinha entendido ainda nenhuma coisa nem outra, já ficou pacificado. Quem não tinha ainda entendido ficou tranquilo e disse, bom, eu vou estudar isso com calma, porque eu creio que vocês são sensatos. E logo depois todo mundo tinha unanimemente a mesma posição, como tem até hoje. A posição que tem lá até hoje é aquela que eles aprenderam. Quando eu fui para a Igreja Presbiteriana Betânia, em Niterói, era a mesma coisa, era uma igreja presbiteriana de linha carismática,
que tinha muita gente que falava em outras línguas e profetizava, tinha algumas pessoas da igreja que tinham reuniões de oração com ênfase em falar em línguas e em profecias, e eu achei que tinha algumas coisas que estavam um pouco demais lá. Não no culto público, mas na casa desse pessoal tinha os exageros começando. Aí eu chamei os exagerados, nunca fui de mandar recado, sempre conversei no olho, disse, olha, o que a palavra ensina é assim, 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 assim. E eu pastoreio essa igreja, é aquilo que vocês virem em mim, isso praticai, porque eu estou andando segundo Cristo. E em Jesus eu não vejo isso, nos apóstolos eu não vejo isso, então entre nós não haverá isso. Nós vamos andar com saúde e liberdade. Como todos eles criam que eu era um homem de Deus, que eu estava cheio do Espírito, eu falava em línguas, eu orava pelos doentes, eu era o cara mais equilibrado que eles conheciam, tudo que procedia da minha boca era levado a sério, porque eu não era um descrente. Quando tinha alguém endemoniado, eu era o primeiro a ser chamado. Quando tinha alguém doente, eu era o primeiro a ser chamado para orar pelo doente. Quando tinha qualquer coisa sobrenatural, eles queriam o meu discernimento. Então eles tinham certeza absoluta que em mim não havia incredulidade, só havia desejo de saúde. Aí quando eu expus, eles creram. Mas eu vi um grupelho que frequentava lá e que tinha sido doutrinado numa igreja pentecostal. Cara, eles pediram explicação de novo. Eu reuni com eles pessoalmente, expliquei tudo outra vez, várias vezes, mas eles nunca entenderam e foram embora. Porque para eles era uma negação da fé. Um deles chegou a me dizer, olha, minha mente está convencida de que o Evangelho ensina, o Novo Testamento ensina isso. Mas a minha alma quer que batismo com o Espírito Santo seja uma segunda bênção, porque foi assim comigo e eu não sei viver de outro modo. E foi embora. E que diferença faz se é primeiro ou segundo? Mas para mim, que eu não estou puxando o assunto, só estou pedindo que eles não fiquem impondo isso sobre ninguém, está tudo bem. Agora, eles que não estão recebendo imposição de ninguém, não aguentam ficar num lugar se eles não fizerem essa imposição. Porque essa imposição é o que os valida como superiores sobre os que não receberam a segunda bênção. Nossa. Essa é a validação que eles não querem abrir mão, é dessa superioridade, do ranqueamento. No fim é tudo carnalidade. Com certeza. E aí? Enfim, aí ele vem, né? Não tenho mais vontade de ler a Bíblia e evangelizar que eu tinha no passado. Será que blasfemei contra o Espírito Santo? Não, mano, não. Caio, acho que fiquei incrédulo. Eu não estaria fazendo essa pergunta aqui se tivesse blasfemado com o Espírito Santo. O cara que faz a introdução, dizer que é professor da escola dominical, da igreja pentecostal, que entendeu isso, vem perguntar se blasfemou contra o Espírito Santo, em razão de quê? Você veja como as pessoas estão apavoradas. Blasfemei contra olha o estado, como é possível ficar em paz, saudável, sadio, podendo correr o risco de blasfemar contra o Espírito Santo. É uma coisa que eu nunca pensei na vida, sabia? né? Se eu tinha blasfemado contra o Espírito Santo. É impossível blasfemar contra o Espírito Santo, é impossível. O coração da gente diz se ele blasfemou ou não. Impossível, cara. Impossível. Eu blasfemar contra o Espírito Santo, é impossível. Não tem um pingo de blasfêmia em mim contra o Espírito Santo. Deus sabe que a gente o ama. Que isso? Ué. É porque é um Deus muito de fora das pessoas, é um Deus muito... Um Deus muito frágil. Né? Analista, que ele tem que contar a história com as palavras certas para ver se ele entende. Gemidos inexprimíveis, então não entra, nem chega perto, né, cara? Onisciência zero. Assim. Muito obtuso, sabe? Um Deus lento, lerdo na compreensão. E ele pode ficar com mania de que a gente, porque diz que batismo com o Espírito Santo não é a segunda bênção, é sinônimo de regeneração e de salvação. Blasfemei contra o Espírito Santo porque mudei isso de casa. De percepção. Ai, aí dá dó, dá angústia, porque eu fico imaginando, você, mano, não é uma topeira, você é um cara lúcido, mas você veja como não basta
ter inteligência e articulação para escrever, funcionalidade profissional, um monte de coisa. A alminha está tão frágil, tão frágil, tão frágil, que a agonia dele é essa. Ah, mano, que bom que você pode parar de dar aula na escola dominical, porque você não está podendo dar aula na escola dominical nenhuma não, cara. Sabe, num lugar que eu pastoreasse, eu não convidaria você para dar aula na escola dominical. Se um cara com essas angústias básicas, que não resolveu o feijão com arroz da alma, o básico do coração, tem mais é que ficar calmo, ler o Evangelho, ler, ouvir aqui, ver a VTV, internalizar a palavra, porque mais importante do que você ter o que dizer, meu querido, é você ter convicções serenas de fé estabelecidas no seu coração sobre quem é você para Deus e quem é Deus para você. Porque quem pergunta, quem diz estou com medo de ter pecado contra o Espírito Santo, pode até ter entendido o meu livro, mas não compreendeu ainda o amor de Deus, nem descansou em tal amor. De nada aproveitou. Aproveite o Evangelho. Ao invés de ensiná-lo, ensine-se nele e se pacifique nele, por favor. E aí? Eu acho que quem blasfema com o Espírito Santo, com o tempo, nem mais se dá conta que está blasfemando, não. Ele entrega as próprias paixões. Ele né? nem assiste papo de graça. Essa semana que a gente falou aqui sobre blasfêmia com o Espírito Santo foi ontem. Eu fiquei aí uma meia hora de novo falando, só aqui no Papo de Graça, umas 30 vezes. Já teve um programa aqui, há uns 4 anos atrás, inteiro, uma manhã inteira, só sobre blasfêmia, lembra? E aí? Ele segue, ele fala assim, Caio, acho que fiquei incrédulo. Antes eu achava que era batizado com o Espírito Santo e pregava com fervor, falava em línguas, etc. Depois achei que tudo era efeito psicológico do meu pseudobatismo. Hoje não tenho mais forças de orar, até oro, mas sem fervor. Quero ser curado dessa praga, que é viver sem sentir Deus no meu dia a dia. Estou deprimido, por favor. É a mesma história de ontem, dos pentecostais. Veja o programa de ontem. Lembra que eu falei? A mesma história pentecostal, do sentir Deus, da fé subjetiva. Mesma história. Eu não tenho nem tempo, são 2 minutos. E se eu tivesse 40, ia ser um massacre para os irmãos que assistiram o programa de ontem. Sim. E creram me ouvir repetir tudo de novo hoje. Sobre andar pela fé. A fé não é subjetividade, não é sentimento, não é nada disso. Tudo que se ensina em primeiro lugar quando alguém chega a Cristo. É por isso que eu vou ficando furioso com essas igrejas. Porque o cara vira professor de escola dominical e não aprendeu isso. E quando chega no morrendo aqui. Esse é um cara que está pagão na alma dele de tudo. Informado de um monte de doutrina, mas paganizado de alma. A alma não provou o benefício do Evangelho. É verdade. Dando aula. Não provou o benefício. E aí na hora que diz que quer, ainda quer tudo errado. Quero sentir Deus, mas Deus não é para sentir, é para crer, cara. Eu expliquei isso ontem, de novo. O justo vive pela fé, a gente bota fé na palavra. De fato, você está sentindo a saudade das emulações psicológicas. Bom, eu não sinto, sabe por quê? Eu não tenho nenhum problema com as minhas emoções. Pentecostal é que quando vai querendo deixar de ser, vai para o outro lado. O pentecostal que viveu só de emoção, quando ele começa a compreender, às vezes ele vai para o outro lado, ele quer se desemocionalizar. Aí ele fica aqui, não, tudo era emoção, não estou sentindo nada. Aí depois de um tempo, eles não estou sentindo nada, não estou sentindo mais nem Deus, não estou sentindo mais coisa nenhuma. Então eu não estou mais com vontade de orar, não estou mais com vontade de pregar, não estou sentindo nada. Mas é claro, era um cara que vivia só de sensações e agora se proíbe e vai para o outro lado. Eu, como nunca fui de sensações, meu amigo, se me arrepiar, eu me arrepio todinho. Se me der vontade de chorar, eu choro. Se eu não estiver sentindo nada, não tem nada demais acontecendo. Se eu pregar aqui o dia inteiro, um dia todo, e eu não sentir, como hoje o meu cucuruto já ficou aqui arrepiado umas 4 ou 5 vezes desde que esse programa começou, como está agora de novo. É gostoso quando bate aquele negócio. Mas quando não bate, não muda nada.
Que não tem nada a ver com nada, foi só uma emoção mesmo, foi psicológico mesmo. Foi uma ação foi algo diferente do Espírito Santo. Algo que eu falei, que eu ouvi, que me engravidou do que eu falei e que cresceu em mim, me empolgou. Então eu me edifiquei. Fiquei feliz, e daí qual é o problema? De pular, aleluia. Desde que seja na hora certa, não seja no funeral. No funeral não fica fica bem. Todo mundo está orando, ele vamos, irmãos! Começar um culto que o cara não tem nem a chance de começar em silêncio. Poxa, quando chego num lugar eu começo a falar devagar, como eu chego na tua casa. Não chego lá, talvez depois de 4 horas a gente conversando, você contando uma piada, eu dei uma gargalhada que eu caio do sofá, mas tem que evoluir até lá. Na chegada eu, oi brother, tudo bom meu irmão? Como é que vai esquentando? Culto também, vai esquentando. Ou pode entrar e sair calmo, não mudou nada. Deus não está no terremoto, nem nada disso. Ele é espírito, ele é verdade. É no coração, não é na emoção. Mas, meu Deus, até quando eu vou ter que repetir isso? Até quando? Nossa. Amigo, vá lá no site, escreva a palavra emoção, emocional, sentimento. Leia o que você puder, porque vai lhe ajudar.